Olá você, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Módulo Saúde desta quinta-feira aqui na Rádio Módulo FM, em todas as plataformas, no rádio também, através das redes sociais. Hoje tenho o prazer de receber aqui nos estúdios o Dr. Osmar Pita, ele que cuida da parte de hemodinâmica e também é cardiologista e intervencionista. Doutor, primeiramente, bem-vindo ao Módulo, boa tarde. Boa tarde, Rafael, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui na Rádio Módulo FM. E vamos aí conversar um pouco para esclarecer aí as questões das doenças cardiovasculares, né? Que é muito prevalente aí na população, e vamos poder ter esse bate-papo aí. Maravilha. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, né, doenças cardiovasculares, se apresente, primeiro chegando a patrocínio de forma recente agora, né? Isso, eu estou aqui na cidade desde março, né, desse ano, 2022, Vim para aqui a convite do Dr. Júlio, que é cardiologista também aqui há mais tempo na cidade. Além da cardiologia, eu atuo na cardiologia intervencionista, né? O popularmente é conhecido cateterismo cardíaco. Estou vindo para a gente, né, trabalhar juntos aí como equipe e para podermos, né, levar essa especialidade aí a um maior número de pessoas que a gente puder. O senhor veio da cidade de Belo Horizonte? Estava em Belo Horizonte há 7 anos, onde eu fiz minhas especializações, né? Clínica médica, cardiologia intervencionista com hemodinâmica, por 6 anos, né? 6 anos de formação pós a graduação em medicina, mas eu sou baiano, vim da Bahia, por incrível que pareça, estava fazendo lá minhas especializações em Belo Horizonte, por questões familiares, e agora estou aqui em Patrocínio, a convite aí do Dr. Júlio. Muito bem, seja bem-vindo à cidade. Bom, vamos abordar nosso tema de hoje então, doenças cardiovasculares. Período de pandemia, muitas pessoas ficaram um pouco com medo, acabou deixando de lado os cuidados, principalmente de uma doença tão importante, né, que a prevenção é um dos pontos principais, não é isso? Com certeza, essa pandemia, sim, interferiu bastante, né? As pessoas acabaram que elas ficaram mais em casa, deixaram alguns hábitos saudáveis, né, como a atividade física. Isso tudo puxa outros hábitos, né, como a dieta, o fato de ficar mais em casa. E quando a gente fala de doenças cardiovasculares, né, a gente tem que falar de fatores de risco e de prevenção. E esses fatores de risco, né, acabam que durante a pandemia, as pessoas mais em casa, com hábitos, digamos assim, menos saudáveis, esses fatores de risco se tornaram aí um pouco mais prevalentes, né, nesses últimos 2 anos. A parte psicológica também influencia, doutor, porque a gente observou muitas pessoas, né, digamos assim, com muitos problemas, né, acabou afetando muito a parte psicológica da população também, né? Com certeza, Rafael, isso daí assim, sem dúvida, né, as pessoas ficaram em casa apreensivas, né, no início da doença a gente não sabia o que podia acontecer. Os próprios profissionais da saúde, a gente estava ali lidando na linha de frente e a gente estava com uma interrogação na frente, né? Preocupado com os nossos entes queridos, e isso gerou muita ansiedade, né, em toda a população, em todos os trabalhadores da saúde, e a ansiedade, né, assim, com certeza influencia nos nossos hábitos, né? Quais são os problemas cardiovasculares mais recorrentes hoje na população? Os problemas cardiovasculares, né, assim, os principais fatores de risco, né, que são bem conhecidos e prevalentes na sociedade, como a hipertensão, né, tudo isso gera a diabetes, não são os fatores de risco que geram os problemas cardiovasculares, né, segundo dados da OMS aí, da Organização Mundial de Saúde, né, dentre os 10 principais causas de morte, assim, a gente vê aí, sei lá, entre 10, 5 mais ou menos, são de problemas cardiovasculares, ou as doenças cerebrovasculares, né? O infarto agudo do miocárdio, o AVC, a doença periférica, né, dos membros, as doenças renais, tudo isso, esses fatores de risco geram a esses problemas cardiovasculares, doenças cardiovasculares, né, que lá na frente geram doenças com a letalidade muito alta, o infarto, o derrame, que é o AVC, né? E o senhor citava até em off questão de prevenção, que realmente é um fator muito importante, né, nesses cuidados aí com as doenças cardiovasculares, não é isso? Isso. Quando a gente fala de doenças cardiovasculares, é bom que fique bem claro assim que a gente lida, né, cá atrás com fatores de risco
E esses fatores de risco, a gente, né, tem como preveni-los. Alguns são modificáveis, né, como hábitos como tabagismo, etilismo, a obesidade, o sedentarismo, isso aí a gente pode modificar, né? A gente pode estar em uma consulta médica com qualquer cardiologista da cidade, que a gente vai estar orientando bem isso, para a gente prevenir que esses fatores de risco surjam, como a hipertensão, como a diabetes, né, as doenças renais, e com isso prevenir as doenças cardiovasculares, que é o que a gente não quer que aconteça. Apesar de que eu trabalho com isso, né, com cateterismo, angioplastia, a gente vai lá e tenta melhorar aquele dano que aconteceu, mas o que a gente quer é que a gente não precise chegar a esse ponto, né? Que as pessoas tenham hábitos de vida saudáveis, que elas não cheguem a ficar hipertensas, que elas não desenvolvam diabetes, que elas não desenvolvam doença renal, e com isso cheguem essas doenças mais graves aí, que a medicina ao longo do tempo, né, conseguiu alcançar um tratamento, mas que não é a mesma coisa, né, que você tratar um infarto e a pessoa não chegar a esse ponto de desenvolver isso. Fatores externos, exemplo, esse tempo seco, frio também, isso interfere? Com certeza. Os estudos mostram, né, assim, observacionais que, estatisticamente, né, o infarto, por exemplo, ele acontece mais nesses períodos frios. São várias justificativas, nada muito, assim, com evidência científica comprovada, mas, assim, né, que se observa uma associação com a outra, né? O período frio, as pessoas têm mais viroses, mais infecções. Isso pode gerar inflamação, de instabilização das placas de colesterol, né, de gordura que se formam no coração, podendo gerar maior número de infartos. O próprio espasmo das artérias, né, com frio, o choque térmico, às vezes a pessoa está ali quentinho em casa, vai para a rua, está um pouquinho mais frio. Isso pode, né, aumentar a ocorrência desse espasmo na artéria e gerar angina, que é aquela dor no peito, né, e consequentemente o infarto. Então, é importante que os pacientes, as pessoas, né, estejam em dia com suas consultas, com seus exames, para justamente prevenir isso, né, e nesse período do ano existe essa associação, essa maior incidência dessas doenças, realmente. O senhor disse que não há muitas informações científicas a respeito, mas é perceptível isso nos consultórios, que nesse período realmente aumentam os casos? Com certeza, sim, sim. Porque muitas vezes na medicina, né, a gente tem associações, mas muitas vezes a gente não tem, assim, comprovado o fator causal, né, o que a gente fala dos estudos observacionais. São estudos que a gente associa, observa. Olha, nos períodos frios a gente vê uma maior incidência da doença, mas, né, existem possíveis causas, mas não muito claro ainda. Em relação às causas genéticas, porque existem também, né, fatores genéticos, o que o senhor pode nos dizer? Não tem como prevenir, tem apenas como acompanhar de perto a situação no caso. Com certeza, é o que eu falo, né? A gente sempre tem a herança da nossa família, a herança boa, né? O que nossos pais passam para a gente de educação, e tem a herança ruim também, infelizmente, né? Nas famílias, às vezes, tem a hipertensão, é bastante ali prevalente no pai, na mãe. Então, assim, consequentemente, né, uma pessoa que a família tem uma carga genética ali de hipertensão, de diabetes muito alta, existe essa tendência, né? Não que obrigatoriamente vá ter, mas, né, é um paciente que ele tem que tomar os certos cuidados para que ele não desenvolva também. Né, a hipertensão, o diabetes é multifatorial, tem a carga genética e tem, né, os fatores ambientais aí, como os hábitos de vida, né, atividade física, sedentarismo, obesidade, tabagismo. Então esse conjunto aí, né, acaba que influencia naquela doença final ali. Mas com certeza tem essa carga genética também, que é a herança, digamos assim, ruim que a nossa família passa, né? O senhor disse a questão também do estilo de vida da pessoa influencia bastante, né? Hoje em dia, com tantas informações por aí, muitas das vezes as pessoas deixam para cuidar um pouco tarde também, né? É importante começar logo cedo, né? Com certeza, né? Assim, acho importante, né, os pais passarem os hábitos para os filhos, né, de estimular a atividade física, uma dieta mais controlada, né, com alimentos mais saudáveis. Isso é educação em saúde, né? Não é só ir para o médico e ficar tratando doença, né?
é a gente promover saúde, né? Acima de tudo, a gente estimular a atividade física. Aqui na cidade, né, a gente tem avenidas, aí, academias, muitas opções para a gente fazer atividade física, e atividade física gera um monte de consequência, né, de controle de peso, gera, né, consequentemente, você querer se alimentar melhor, e tudo isso, né, acaba que interfere em você desenvolver ou não doenças, né, ou fatores de risco que vão levar a doenças cardiovasculares. É importante também o querer do paciente, né? Se ele não quiser, não tem como fazer muita coisa. Ele pode melhorar muito a sua qualidade de vida apenas no seu ato de querer, não é isso? Com certeza, né? Isso que você falou é muito importante, porque às vezes a gente vê muito, né, isso em consultório, nos hospitais. Os pacientes, eles muitas vezes negligenciam sua saúde e entregam nas mãos do médico. A gente está lá para ajudar, sim, com certeza, para orientar, para tratar, para cuidar dos nossos pacientes, mas o dono da sua saúde é você mesmo. Então, assim, é muito importante você querer, né? Não adianta a gente ir lá orientar e o paciente chega em casa, não toma remédio direito, não controla o peso, não perde peso, não faz uma atividade física. Então, assim, a medicina dá muitas opções, né, de pacientes que chegaram a desenvolver doenças, né, a gente tem muitas medicações, muitos tratamentos, mas os pacientes precisam ter essa consciência que a saúde é dele, né, ele não pode entregar isso na mão de outra pessoa. Ele tem outras pessoas profissionais para ajudá-los, mas a saúde é dele, né? Então, assim, ele tem que ter essa consciência de que aquilo ali é um bem que ele tem que cuidar e tem que correr atrás. Ainda mais se tratando de doença cardiovascular, né? O senhor citou, é um risco muito grande, né? Muitas das vezes o paciente não consegue buscar um socorro a tempo, por isso que a prevenção é importante. Com certeza, e principalmente nessa minha área, né, o infarto agudo do miocárdio, né, que é o famoso infarto que a gente fala, é uma doença que quando acontece a gente tem que tratar o mais rápido possível, que a gente tem aquele ditado, músculo é tempo, né? Coração é músculo e músculo é tempo. O infarto é quando obstrui uma artéria do coração e aquilo ali a gente tem que desobstruir o mais rápido possível, para que o dano que ocorreu naquela região do coração, aquilo ali seja desobstruído o quanto antes, para o coração não sofrer tanto, né? Então aqui é um tema importante que você tocou, que a cidade, né, contempla aí de um serviço de hemodinâmica, né, de cateterismo, que a gente consegue dar essa opção para os pacientes, e, né, atualmente no Hospital MedCenter, e em breve a Santa Casa também está implementando esse serviço, né, para já deixarmos a população aí ciente que vamos ter aí 2 serviços para, né, caso, né, quem precise, a gente vai ter à disposição esse tipo de tratamento. A questão de idade influencia a questão do infarto? Me dizem por aí que quanto mais jovem, pior a situação do infarto. É isso mesmo? Na verdade, assim, né, o mecanismo de infarto, eles são vários. O mecanismo mais comum é de formação de placa de colesterol nas artérias, né? E que com um certo período do tempo essa placa ela pode instabilizar e ocluir esse vaso. E essa formação de placa ela não acontece da noite para o dia, ela acontece ao longo do tempo. Então esse mecanismo a gente vai ver mais na população, né, adulto mais para frente. Os pacientes jovens, às vezes o mecanismo, né, normalmente o mecanismo é outro, é de um espasmo da artéria, é por um problema no sangue em si, de um paciente que tem algum distúrbio sanguíneo ali que pode gerar uma coagulação mais acentuada, e é um quadro grave independente da idade, né? Lógico que se tratando de uma pessoa que tem uma vida inteira ali pela frente ainda, e tem um infarto e aquilo ali gera uma consequência muito ruim para ele, é muito mais tempo ali vivendo com a qualidade de vida ruim, né? Mas é uma doença que é grave assim, em qualquer idade, qualquer período. Existem dados científicos em relação à recuperação de quem infarta, questão de idades, ou não existem essas informações? Quanto à recuperação do infarto, é um processo, né? O paciente tem que ser reinserido às suas atividades habituais aí progressivamente, após uma avaliação detalhada, né? A gente tem um período hospitalar que a gente
vai liberar esse paciente, né, compensado, e a partir dessa alta hospitalar, a gente vai acompanhando a nível ambulatorial, em consultório, e orientando uma reintrodução, né, com atividade física prescrita, supervisionada, e a intenção é que a gente entregue esse paciente, né, para a sociedade, para ele voltar às suas atividades. Lógico que alguns casos evoluem mais graves, que a gente vai ter que fazer uma análise detalhada e ver qual o segmento que a gente vai ter que dar para esses pacientes. A recuperação depende de um processo. É individualizado, exatamente. Depende de cada paciente. Depende do quanto de dano que aconteceu no coração daquele paciente que infartou. Doutor, nosso tempo passa rápido, né? Já estamos aí caminhando para o finalzinho do nosso programa. O que mais eu gostaria de dizer em relação a essas doenças cardiovasculares? Para finalizar aqui nosso bate-papo, Rafael, eu queria falar assim que a cidade de Patrocínio aí, ela tá repleta de cardiologistas, de profissionais muito bem formados, profissionais de qualidade. Eu falo assim para a população que procurem, né, tá fazendo avaliações frequentes, procurando um cardiologista para fazer nem que seja um trabalho aí de prevenção, de fazer um check-up, né, ver como é que está a pressão, como é que está, né, a saúde. E caso tenha já surgido algum, né, desses fatores de risco que a gente conversou aqui, né, ter esse tratamento adequado, né. Então a mensagem é essa, né, cuidem da sua saúde, procurem prevenir esses fatores de risco com bons hábitos, procurando o seu cardiologista também, se for o caso. E é isso, é a mensagem que eu tenho para a população, né, de Patrocínio. Aquela velha máxima, né, prevenir é sempre melhor do que remediar. Com certeza, a gente tem que prevenir. A gente, né, eu trato aí de infarto, tudo mais, mas o que eu quero é que as pessoas previnam que não possam precisar de mim, mas caso precisem, a gente vai estar aí para atender da melhor forma. Tá certo, doutor Osmar Pita, que é especialista em hemodinâmica, também é cardiologista, intervencionista. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Rafael, muito obrigado pelo espaço, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, mais uma vez então muito obrigado a você que está nos acompanhando através de todas as plataformas da Módulo FM no rádio, também através das redes sociais. Nosso muito obrigado, até a próxima edição de mais um Módulo Saúde. Um abraço, boa tarde.